muitíssimo a presença do senhor Hector Santos, que é diretor de cultura, certo, que está da Argentina, o Bernardo, que está com a gente aqui, bem como também as professoras que nos acompanharam, né, todo esse período. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, estamos felizes que estão aqui com a gente. A professora Maristela Ferrari, ela é mestre e doutora em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Durante seu doutorado, realizou estágio sanduíche no sul da França, sob orientação do doutor Vicente Berdolai. Como? Vincent Berdolin. Perdão. É professora de graduação e pós-graduação na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, campus Marechal Cândido Rondon. É membro do Grupo de Estudos sobre Fronteira, Território e Ambiente, grupo de estudo que integra pesquisadores brasileiros, paraguaios, argentinos e franceses. E é coordenadora também do laboratório do grupo de estudo. Certo? Com vocês, para ministrar a sua palestra A Trifronteira no Sudoeste do Paraná, o Lugar e a Educação, professora doutora Maristela Ferrari. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria parabenizar esses grupos de dança que aqui estiveram. Foi fantástico a apresentação de uma cultura que a gente vê que é a identidade não apenas do Brasil, mas também da Argentina. Gaúcho e gaúcho, gaúcho e gaúcho, né? Então, só por isso, acho que se vocês não gostarem da minha exposição hoje, eu acho que vocês vão levar para sempre esses dois momentos, essas danças maravilhosas, que eu acho que foi o início de uma apresentação fantástica, né? E de um encontro também muito rico, né? Na medida que integra não apenas os professores do Instituto Federal do Paraná, campus Barracão, e nem alunos, mas integra também professores das redes públicas de Bernardo de Rigode, de Dionísio Cerqueira, de Barracão, além de outras pessoas. Então, só por isso, eu já parabenizo o Instituto Federal pela iniciativa de proporcionar este momento, que é um momento muito rico, na minha opinião. Né? Então, parabéns. Eu quero, então, iniciar também fazendo alguns agradecimentos, e o primeiro agradecimento ao Instituto Federal do Paraná, campus Barracão, pelo convite de estar aqui hoje, né? Então, muito obrigada. Agradeço especialmente à professora Ayla Ribas, que fez esse convite, mas agradeço também aos demais professores e ao diretor do campus, professor Joaquim José Honório Lima, né? E também ao reitor do Instituto Federal do Paraná, campus Barracão, né? O Dacir Antônio Zanata. Então, muito obrigada pelo convite para estar aqui neste momento hoje. Agradeço também a todos vocês que estão aqui na plateia, né, e que vão ouvir, né, a minha exposição. Espero que goste, né, é um momento, como eu disse, muito rico, né, já que não é apenas um momento de professores do Instituto Federal do Paraná, campus Barracão, mas é um momento de todos nós, colegas também da rede pública, né, de Bernardo Trigode, de Dionísio Cerqueira e Barracão. Né? Obviamente que para mim é um imenso prazer estar aqui hoje, no recorte espacial das minhas pesquisas, né? Um lugar com uma geohistória profundamente rica e que eu tenho profunda gratidão pela população das 3 cidades.
que sempre, em todos os momentos que eu aqui estive, me acolheram muito bem e, na medida do possível, foram contribuindo com contribuições fundamentais para a minha pesquisa. Então, eu só tenho que agradecer este momento de retornar aqui no recorte espacial das minhas pesquisas e falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, nessa zona de fronteira. Dizer para vocês também que eu fiquei imensamente feliz ao saber que, finalmente, né, as cidades, e eu não falo só de Barracão, mas eu falo das 3 cidades, né, conquistaram, né, através da implantação do Instituto Federal do Paraná, Campus Barracão, um equipamento nacional público de educação e que permite hoje a profissionalização de jovens dessa zona de fronteira, ou seja, que permite que um jovem que não tem condições de sair do lugar, né, para ir para uma universidade pública, ele tenha pelo menos a oportunidade de fazer uma formação técnica, gratuita e de qualidade. E, obviamente, conversando antes com o diretor, né, virão cursos superiores que, sem sombra de dúvida, vai ser um ganho para as 3 cidades e para a região do extremo sudoeste do Paraná, extremo oeste de Santa Catarina, e o nordeste da província de Misiones, né? Eu lembrei também do professor Abel Elizalde, um amigo querido que eu fiz em Bernardo Berigodi e que partiu muito cedo, né? E num dos nossos últimos encontros, ele me falava, isso foi lá no final da década de 90, na pesquisa de especialização, porque eu não fiz só mestrado, minhas pesquisas de mestrado e doutorado, mas de especialização também aqui nessa zona de fronteira. Então, num desses últimos encontros, ele me falava da grande vontade de mudar a realidade dos jovens dessa zona de fronteira, né? Eu considerava ele uma pessoa genial, né? E ele dizia: eu ainda quero ir para Brasília, Buenos Aires, para conversar com os políticos, para ver, né, a possibilidade de trazer cursos de formação, mas que não beneficiem só uma das cidades ou uma nacionalidade, que beneficiem as 3 cidades, que haja de fato uma integração. Então, ao meu ver, eu particularmente penso que o Instituto Federal do Paraná, Campus Barracão, foi um ganho, não somente para Barracão, mas para Dionísio Cerqueira, para Bernardo Berigodi e também para todo o extremo oeste de Santa Catarina, extremo sudoeste do Paraná e nordeste da província de Misiones, né? Esse campus, ele veio sem dúvida como equipamento nacional, equipamento federal, ele veio sem dúvida preencher uma lacuna aqui existente historicamente, isso em termos de educação, né? Por isso, eu também quero parabenizar aqueles que lutaram, né, pela implantação de um campus do Instituto Federal do Paraná aqui nessa zona de fronteira, né? E falar para vocês que educação, muitas vezes no senso comum, é tomada como ato de disciplinar. Mas o termo educação é um termo muito mais rico e cheio de significados. E o propósito mais elevado da educação é formar um homem o mais completo possível. Eu não ignoro, assim como todos vocês aqui, né, que podem haver outros elementos importantes para o desenvolvimento de um ser humano.
Mas eu penso que a força motriz mais importante e primordial do desenvolvimento de uma pessoa e, por consequência, do desenvolvimento de uma sociedade, de um país, é, sem nenhuma dúvida, a educação. Então, de todas as forças motrizes que podem garantir a plena realização do homem, a educação é a primordial. Todos os países do mundo têm seu próprio sistema educacional. Alguns países colocam a educação em primeiro lugar. Isso nem sempre acontece em todos os países da escala global. E eu acredito, assim como todos aqui que estão, devem concordar comigo, todas as crianças e jovens deveriam ter direito à educação gratuita e de qualidade. Mas isso também nem sempre acontece. Um sistema de educação eficiente é uma grande vantagem para o país. Ser privado da educação consiste em sérios problemas para a sociedade e para o país também. E falando dessa região de fronteira, todos nós que aqui estamos hoje sabemos, de uma maneira ou outra, que nesta região as políticas públicas educacionais, no passado, deixaram a desejar. No entanto, contemporaneamente, isso vem sendo mudado. E que bom que isso está acontecendo, né? Dito isso, eu passo agora para a exposição um pouco mais das minhas pesquisas. E vou falar um pouquinho sobre os conceitos que eu mobilizo nessa pesquisa sobre fronteira, né? E posteriormente eu vou falar também um pouco da geohistória dessa zona de fronteira, né? E espero não cansá-los e espero que vocês depois façam questionamentos se quiserem, né? Se assim o desejarem, obviamente. Então, a minha primeira pesquisa aqui nessa zona de fronteira foi de especialização sob a orientação do professor Rogério Reis Baert, que hoje está na Federal Fluminense de Niterói, Rio de Janeiro. E naquele momento eu buscava entender os efeitos, né, digamos assim, positivos e negativos do Mercosul. E isso foi lá na última década do século XX, né? Mas uma especialização, ela não te dá tempo para amadurecer ideias, né? Então, eu fui tentar o mestrado com essa mesma ideia de aprofundar o estudo dos impactos do Mercosul neste segmento de fronteira Brasil-Argentina. E, ao adentrar no mestrado, né, se começa a refletir e uma das primeiras perguntas, né, como é que esse limite surgiu? Né? Como as cidades surgiram? Né? Como a população se apropria desse espaço fronteiriço? Então, foram questões que me fizeram redirecionar a minha pesquisa para entender um pouco mais, né, desse recorte espacial que é a zona de fronteira brasileira-argentina no extremo sudoeste do Paraná, extremo oeste de Santa Catarina e nordeste da província de Misiones. E aí, como em qualquer pesquisa, né, eu tive que correr atrás dos conceitos que eu iria trabalhar. E aí, a gente procura mobilizar, no primeiro momento, né, um ou outro conceito, mas eu vi que eu precisava de uma família de conceitos, né? Então, tanto da geografia política, que trata da história da construção desse limite, quanto da geografia social e cultural, que trata da apropriação desse lugar pelos fronteiriços, pelos irigoienense, cerqueirense e barraconense, né? Então, veja,
eu não podia fazer um trabalho, né, somente em cima da análise da política. Eu precisava entender o social e o cultural do lugar, né? E aí, obviamente que, além do conceito de território, limite, zona de fronteira, rede, interações transfronteiriças, Estado, política e lugar, né, eu precisei também adentrar a geohistória. Né? E aonde procurar a geohistória desse segmento de fronteira? Sobre a história do limite, você encontrava muita coisa publicada. Mas sobre a história do lugar, você tinha coisas dispersas. E não tinha muito escrito. Então, era começar da base zero. Né? E era correr de porta em porta. Né? Buscar pela técnica da bola de neve. Eu chegava na prefeitura de Dionísio Cerqueira, né? Falava com o secretário da Cultura, Turismo do Comércio, de Barracão, em Bernardo Irigoyen, olha, o fulano sabe, o ciclano, né? E aí, por isso, em todos os momentos que eu estive, tanto em Bernardo Irigoyen, Dionísio Cerqueira, Barracão, eu acho que eu fui, assim, privilegiada, no sentido de receber muitas informações sobre a geohistória do lugar, né? E tem uma geohistória muito rica, né? E obviamente que na parte mais teórica, né, nesse mergulho da história do conceito, por exemplo, de fronteira, né, a gente percebe que na história da humanidade, a fronteira e o Estado Nacional, no sentido moderno, como nós conhecemos hoje, nem sempre existiram. Então, tem uma data de início do nascimento, tanto do Estado Nacional quanto da fronteira. E nós, da geografia, costumamos, né, embora tenham, né, possam ter outras ideias, costumamos datar, né, o ano de 1648, que é a data da assinatura do Tratado de Westfália. É exatamente com a assinatura do Tratado de Westfália que nasce o Estado, né? E por isso ele é chamado de moderno, porque o período já é moderno. É a saída da Idade Média, quando se institui um novo sistema, o sistema territorial. Período moderno. Nascimento do Estado, que depois evolui para Estado Nacional. E é exatamente aí que nasce a fronteira no sentido linear que nós hoje conhecemos. Então, desde que essa ordem política territorial foi instituída, o mundo mudou. Passou a ser fragmentado. Se a gente olha, e na verdade é o exemplo mais contundente, é o mapa político do mundo, a gente vai ver o quê? Uma colcha de retalhos, porque todo ele está fragmentado, mostrando através das linhas cartográficas o território de cada Estado nacional, que é também chamado de fronteira linha ou fronteira linear, né? E, obviamente, que para um Estado existir, ele nasceu, né? Nasceu lá, período moderno, Tratado de Westfália, a data do nascimento, e por consequência da fronteira linear. Mas para ele existir, ele precisa de 3 elementos fundamentais. Quais são? Primeiro, é a base territorial, um pedaço de terra marcado por uma fronteira linear. Sem isso, ele não existe. E, obviamente, ele precisa também de uma população e de um governo soberano. Então, são 3 elementos fundamentais. Vejam, mas o principal deles é a base territorial, né? Então, nesse sentido, quem inventou a fronteira moderna, a fronteira linear moderna, foram exatamente os estados territoriais. Por quê? Porque eles tinham necessidade
de materializar o território, de mostrar, marcar qual é o limite de um governo soberano. E esse governo, obviamente, só pode atuar dentro dessa base material. Mas a fronteira, né, não está aí só para marcar o território. Foram dadas ou atribuídas funções a essa fronteira, né, de dar segurança para a população de um território nacional. Talvez essa talvez seja a primeira função da fronteira. E posteriormente controlar tudo que sai e o que entra desse território nacional, né? Então, há o controle econômico, há o controle da mobilidade populacional, há o controle político, né? Há todos os tipos de controles. E quem faz isso são os instrumentos desse governo do Estado Nacional, né? Então, desde que o conceito de fronteira surge no período moderno, né, ele nasce e ele é formado e é pensado com um sentido ou significado essencialmente político, ligado à ordem política territorial. Mas, obviamente, que os conceitos mudam, eles são datados, têm uma validade, eles não morrem, mas eles são ressignificados. Então, os geógrafos, a partir da segunda metade do século XX, ao fazer pesquisa sobre fronteira, né, eles percebem o quê? Que esse conceito, essencialmente político, ligado ao território do Estado Nacional, não dava mais conta de explicar uma dada realidade, ou explicar os novos fenômenos fronteiriços. Então, eles vão, obviamente, pensar a fronteira em suas pesquisas, não somente mais pelo viés político dos litígios territoriais, mas também eles vão pensar a fronteira, né, através de uma geografia social e cultural como um lugar de trocas, um lugar de reencontro, um lugar de comunicação, um lugar de contatos sociais, um lugar do saber fazer e do saber viver em conjunto. E, obviamente, que não deixou de ser também um lugar de conflitos entre escalas locais e nacionais, né? E aí entra o conceito de lugar, né, que pode e deve hoje, tanto numa reflexão dentro de sala de aula, quanto numa pesquisa, ser empregado o conceito de lugar. Agora, dando um salto nessa minha exposição, né, que é bem histórica, né, sobre o conceito, eu quero dizer que a partir da segunda metade do século XX, o conceito foi ressignificado, né? Isso porque novos agenciamentos políticos, né, foram surgindo. Mas ao final do século XX, né, surgem outros eventos políticos, econômicos, né, e também de outras naturezas, que vão permitir, né, falar do fim das fronteiras, né? Então, o primeiro deles, e bastante significativo na escala mundial, foi o de 1989, com a queda do Muro de Berlim. Em seguida, a desintegração do Bloco Socialista, né? O surgimento de novas fronteiras, né, no território que era único,
o da ex-Iugoslávia, com o surgimento de vários outros países, né? E, ao mesmo tempo, ao final do século XXI, o ápice da globalização, que os franceses chamam de mundialização econômica e não de globalização, e uma força atroz do neoliberalismo, né? E frente a esses acontecimentos, né, surgiram então teses de que o Estado-nação estaria chegando ao fim, que estaríamos caminhando para um mundo sem fronteira, para uma aldeia global, digamos assim, né? No entanto, essas teses de um mundo sem fronteira, do fim do Estado Nacional, né, de uma aldeia global, foram logo derrubadas, não se sustentaram, né? E isso acontece logo no começo do século XXI, principalmente com os atentados de 11 de setembro, né? A queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Ao lado desse fato, né, constatou-se um aumento nunca antes visto da mobilidade humana, as migrações internacionais, né? E aí a gente chega, né, ao ano de 2018, estamos vivendo ele, né, ainda em curso, e a fronteira é tema central de debates políticos, econômicos, religiosos, culturais, tanto pelo viés da geografia política, quanto da geografia social, econômica e cultural. Novas fronteiras políticas estão surgindo, né? Muitos grupos culturais ainda lutam, né, por seu Estado nacional. Outros estados, como a China, controlam tudo que entra e sai, e principalmente informações online, com muito rigor, o que demonstra que os estados nacionais estão longe de acabar e que, por consequência, a fronteira linear também não vai desaparecer, né? E fronteiras, especialmente no hemisfério norte, que haviam sido demarcadas há séculos, estão sendo hoje remarcadas com muros de concreto, cercas elétricas, cerca de arame farpado, com vans, que são veículos aéreos não tripulados, os chamados drones, para fiscalização. Então, tem especialistas, geógrafos, historiadores, que já estudam a fronteira na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, e dizem, olha, nunca na história da humanidade se gastou tanto dinheiro para construções de fronteiras. Porque no passado, né, depois de demarcar uma fronteira, você tinha o quê? Você tinha um marco. Gastava-se para, né, impor os marcos aí para delimitar a linha, né? Então as teses de um mundo sem fronteira foram derrubadas. E, por outro lado, né, o Brexit no Reino Unido e as restrições econômicas impostas pelo governo de Trump nos Estados Unidos, né, são indicativos de nacionalismos e, ao mesmo tempo, né, indicativo do retorno dos controles fronteiriços tradicionais. E isso pode ser um perigo. Então, nesse século XXI, né, essas duas primeiras, a gente está finalizando a segunda década, né, mas posso dizer, nessas duas primeiras décadas do século XXI, a fronteira continua sendo um elemento do nosso alfabeto territorial, né? E frente a esse vírus dos muros fronteiriços, das cercas elétricas, né, das cercas de arame farpado, tem outros exemplos. É a contraposição do lugar em relação à escala.
Só para dizer para vocês que recentemente eu estive em La Línia, é uma cidade da Espanha, que faz fronteira com Gibraltar, um território ultramarino da Inglaterra. E aí, conversando com o policial da Polícia Nacional Espanhola, ele dizia que o número de imigrantes que tem entrado pelo mar Mediterrâneo, tem adentrado a Espanha, principalmente por Ceuta, é muito grande. E aí eles construíram um muro de arame farpado. E os migrantes escalam esse arame farpado e normalmente, segundo esse policial, ele fica preso no arame farpado com cortes profundos, o que tem feito de organismos espanhóis a atuar junto ao governo pedindo que se retire esse tipo de muro. E aí esse policial me dizia que está sendo pensado para nos próximos anos retirar esse muro de arame farpado em Ceuta, porque são muito graves os acidentes que acontecem. E diz que é impressionante ver uma criança cortada, segundo esse policial, né? Então, voltando aqui à minha exposição, frente, né, a esse vírus dos muros, tem exemplos muito ricos. E um exemplo muito rico, né, está exatamente nesse lugar, formado por 3 cidades: Barracão, Dionísio Cerqueira e Bernardo Trigodi, né? No começo do século XXI, eu não aprofundei essa questão, mas depois vocês podem me dizer, as cidades receberam uma verba pública federal. Talvez tenha sido Barracão e Dionísio Cerqueira. E o que fizeram? O que o local fez? Pensou, bom, já era a era dos muros, da construção dos muros. Ao invés deles construírem, né, o muro, eles optaram por uma calçada, né, ali nas proximidades e em cima do limite. A calçada internacional, né? E alguns moradores logo foram me dizendo, olha, e a calçada internacional? Né? Brasileiros e argentinos podem. Então, olha o exemplo da contraposição do lugar em relação ao global, né? Da riqueza e da sensibilidade da população desse lugar, né? Um outro exemplo que eu considero muito rico e que também é um exemplo do começo do século XXI, desta fronteira, foi a implantação de uma capelinha ali no limite, que tem as 2 padroeiras dos 2 países, Nossa Senhora de Luján, se não me engano, e Nossa Senhora Aparecida. E aí eu tive a oportunidade de participar de uma missa que integrava, pelo menos não sei se ainda integra, brasileiros e argentinos. E quando o padre da Argentina vinha celebrar a missa, e o padre estava aparecendo ali na figura, né, é o padre argentino, de Bernardo Trigodi, né, quando ele rezava o Pai Nosso, os brasileiros e argentinos também rezavam. E aí você via, né, as 2 línguas, né, rezando uma mesma oração, né, mostrando a identidade do lugar, né? Só que falado de forma diferente. Um exemplo muito, mas muito rico, né? Mas tem outros exemplos do lugar que eu considero extremamente rico. E onde que eles podem ser buscados? Na geohistória, né? Que não está contada quando se trata da questão política, mas do limite. Quando a gente trata do limite, da história da construção desse limite entre Brasil e Argentina, que é historicamente chamado de questão de Palmas ou Misiones, você vê os conflitos políticos entre as escalas nacionais, né? E eles não trazem a riqueza de exemplos do local, né? Só fala da política, né, dos territórios. E um outro exemplo que eu considero de uma sensibilidade ímpar
e que nem Brasília, nem Buenos Aires compreenderiam essa sensibilidade do lugar, né? É aquela do cemitério internacional, ou cemitério também chamado binacional. Em 1903, quando as comissões demarcatórias de limites estiveram aqui, né? Tanto a comissão brasileira quanto a comissão argentina, ao fazerem a medição da linha seca, eles perceberam que o cemitério aí construído, né, havia ultrapassado o território brasileiro, né? E aí o que fazem os argentinos? Depois de terem perdido a questão para o Brasil, eles ainda cedem aproximadamente 200 metros quadrados de terra, né, em favor do Brasil, porque eles não queriam mexer com os mortos, né? E o que faz a população diante desse ato aí político? E aí entra a sabedoria, a sensibilidade da população. Nomeiam imediatamente de cemitério binacional ou cemitério internacional. Olha a sensibilidade que tem no lugar, né? É fantástico isso, né? E aí, novamente dizendo que os estados nacionais, né, nos centros de poder, eles não entenderiam o saber viver e o saber fazer do lugar, né? E um outro conceito que eu mobilizo muito nas minhas pesquisas é o de zona de fronteira, né? E ao utilizar o conceito de zona de fronteira, eu obviamente mobilizo também o conceito de lugar, né? E eu compreendo zona de fronteira como um espaço que só emerge a partir da fronteira linear. Não existe zona de fronteira sem fronteira linear, sem um limite político-territorial, né? E onde é que se encontra essa zona de fronteira? Na confluência do limite internacional, exatamente como estão dispostas as cidades, Barracão, Dionísio e Bernardo de Gode, né? Que se apropriaram desses espaços próximos da linha política dos territórios, né? Porém, ao invés de pensar a zona de fronteira pela ideia clássica de divisão, de alteridade, né? A zona de fronteira, ela, para ser entendida, né, precisa considerar fundamentalmente os dois lados do limite. Só se entende a zona de fronteira quando se vai estudar ou se vai falar, se você entender o outro lado. Então não adianta eu falar só do lado brasileiro se eu não falar do lado argentino. Será um debate, né, que apresentará lacunas neste caso, né? E a zona de fronteira, eu posso dizer que é uma territorialidade construída pelos fronteiriços. Então, enquanto os estados nacionais cortam os territórios, dividem as populações, os fronteiriços, ao fio das interações transfronteiriças, eles vão costurando o que os estados nacionais dividiram. Isso que é interessante. Eles formam a sua própria territorialidade, a territorialidade transfronteiriça, pelas interações transfronteiriças. E aí, quando eu falo de interações transfronteiriças, eu não estou me referindo apenas às interações materiais, mais no sentido econômico-comercial, mas eu estou me referindo também às interações imateriais. Laços de amizade, solidariedade, compadrio, apadrinhamento, parentesco, a mescla, né? Que são laços imateriais e mais duradouros e que são tecidos ao longo de uma história de vida vivida na fronteira, né? Eu tive depoimentos muito ricos, por exemplo, da solidariedade no momento que uma família, né, de um ou do outro lado necessitava, né? Se alguém
fosse a óbito, aqui no lado brasileiro, tanto em Diniz quanto Barracão, né, a comunidade de Bernardo Trigodi vinha, né, para fazer, né, o velório também, para rezar, para consolar a família. O mesmo acontecia quando alguém falecia em Bernardo Trigodi. São histórias que estavam gravadas na memória de pessoas antigas, né, que muitas já partiram, infelizmente, né? Então tem, por exemplo, né, é muito interessante de ver, né, que as festas, né, também os bailes, né, o baile de carnaval, por exemplo, nem sempre, né, a rainha do carnaval era brasileira. Teve momentos em que foram eleitas rainha do carnaval de Dionísio Cerqueira, meninas de Bernardo Trigodi, né? Então é de uma riqueza ímpar. E por isso que, para entender a zona de fronteira, né, eu não posso ficar só com a visão do lado brasileiro. Eu tenho que buscar entender o outro lado. Sem isso, né, será uma análise incompleta, né? E aí, a partir das leituras de Dora Massey, que é uma geógrafa inglesa, né, eu trabalho a zona de fronteira como um lugar também, né? Mas um lugar que não tem uma única identidade, que não tem uma única cor, que não tem um único tom de cinza. E as apresentações de hoje mostram, né, que esse lugar não tem uma única identidade. Durante as minhas pesquisas, né, e adotando o conceito de lugar, né, principalmente a partir das leituras de Dora Massey, né, foi possível compreender, por exemplo, que os sujeitos, né, desse espaço fronteiriço, né, eles se dizem: olha, eu sou paranaense, mas também sou gaúcho, sou brasileiro, né, sou missioneiro, sou irigoinense. Então, a Dora Massey diz assim: olha, se a gente concorda que as pessoas têm múltiplas identidades, por que é que a gente não pode dizer o mesmo dos lugares? E ela diz: os lugares não têm uma única identidade, não são espaços coesos, né? Ou seja, esses espaços, eles têm múltiplas identidades. E às vezes é representado, né, pelos que vêm de fora, que começam a trabalhar o lugar, modificar, né, mostrar que não tem uma única identidade. No oeste do Paraná, por exemplo, né, a cidade que eu moro, Marechal Cândido Rondon, talvez todos conheçam, né, é uma cidade que ela tenta mostrar, a partir dos edifícios, né, uma cultura germânica, mostrar que ela tem uma identidade forte, a identidade alemã. Mas quando nós, pesquisadores, vamos estudar, a gente percebe que ela não tem uma única identidade, que não é só germânica, né? Ela tem aí o caboclo, o indígena, ela tem o alemão, tem o italiano, tem o polonês, tem o suíço, né? Tem o libanês. Quer dizer, você tem, então, um lugar com múltiplas identidades. E a zona de fronteira é isso. Tem brasileiros, tem argentinos, mas não são as únicas duas identidades que aqui estão nessa zona de fronteira. São missioneiros, catarinenses, paranaenses, gaúchos, gaúchos, né? Barriga Verde, enfim. São múltiplas as identidades. Então a gente não pode querer trabalhar tal qual os estados nacionais, né? Quando a gente aborda a geografia social e cultural, quando a gente vai fazer uma análise da fronteira, a gente não pode ficar em cima de duas apenas identidades. Aliás, nas minhas pesquisas, né, eu encontrei pessoas que se diziam internacionais, porque tinham valores tanto da identidade nacional argentina, quanto da identidade
nacional brasileira. Vejam bem, carregam dentro de si múltiplas identidades, mas isso não significa que eles não tenham um documento à territorialidade que pertencem. Por quê? Porque ao nascermos, o Estado Nacional nos obriga a ter um documento e nos obriga a dizer a qual território eu pertenço, qual será a minha identidade territorial. Ainda que seja possível termos hoje dupla cidadania, ao nascer, nós somos obrigados pelos Estados nacionais a fazer um documento, né? Então, nesse lugar, não existe apenas uma identidade, existem múltiplas identidades, né? E nas minhas pesquisas eu busquei entender e analisar tanto os conflitos, né, políticos territoriais, esses promovidos pelos Estados nacionais, que é o litígio territorial, mas também os conflitos entre a escala do lugar e as escalas nacionais, né? E eu percebi que em certos momentos ao longo da geohistória deste lugar, eu percebi que em certos momentos os fronteiriços ficavam totalmente ao lado dos Estados nacionais, mas em certos momentos, por interesses públicos, interesses coletivos ou particulares, eles se contrapunham aos Estados nacionais, né? Se uniam, né? E aí, por exemplo, entra a questão, né, da ilegalidade, que, né, esse é um tema que eu não vou adentrar, mas que, assim, muito rapidamente, falar que muitas vezes os Estados nacionais, por não conhecerem a história do lugar, condenam as populações, né? Proíbem certas atividades que historicamente se faziam, né? E aí atribuem determinadas atividades como ilegais, né? E os fronteiriços, né, por vezes sofreram, né, quando os estados passam a ser mais representados, sofreram muito, né? E aí quando, por exemplo, né, em minha pesquisa isso fica muito claro e tive muitas informações sobre isso, quando um brasileiro, né, fosse pego, por exemplo, né, pela fiscalização argentina, logo o pessoal de Bernardo de Ricosti tratava de ir lá defender esse brasileiro, né, tirar ele, né, de lá e dizer, não, ele, né, é uma boa pessoa, enfim, né, se uniram contra o poder dos Estados nacionais, né? Então isso também é de uma riqueza muito grande, né? Já caminhando para o final da minha exposição, né? Em 1903, logo após a demarcação do limite entre o Brasil e a Argentina, a única coisa que, assim, de importante que o Estado Nacional fez, digamos assim, foi elevar o lado brasileiro, que não tinha essa divisão Paraná e Santa Catarina ainda, a categoria de vila. Vejam, em 1903, Dionísio Cerqueira foi elevado à categoria de vila. E foram nominadas, inclusive, ruas. Feito isso, né, o Estado Nacional se retira do lugar, né? E os brasileiros que aqui viviam passaram a viver como segregados do Brasil, totalmente isolados de políticas públicas, principalmente políticas de educação e saúde. Mas no lado argentino ocorre o contrário, né? Aí a gente percebe a presença do Estado Nacional, em alguns momentos mais forte, outros em momentos mais fraco, né? E logo o Estado Nacional argentino vai se preocupar em fortalecer a identidade deste lugar, né? Um lugar que tinha mais indígenas guaranis, paraguaios, do que argentinos, né? Mas eram os empresários argentinos que colhiam erva mate, né? E aí o que faz o governo nacional argentino? Implanta a primeira escola
desses segmentos de fronteira. Escola Nacional 49, né, de Barracão, na época. E, frente ao abandono, né, do Estado Nacional Brasileiro, o que fazem os moradores do lado brasileiro? Começam a enviar seus filhos para a escola de Bernardo Berigodi. E, nesse sentido, foram muitos os depoimentos que eu tive acesso, de ex-alunos, inclusive, né? Um de San Antônio, e aqui também uma fonte muito rica de informação, mas também ex-aluna, Dona Dorvalina de Lara, que também já partiu, infelizmente, né? E ela me dizia no último encontro: graças à Argentina, eu sei ler e escrever. Né? Então aí mostra o agradecimento, mas mostra também, né, que o lado brasileiro por muito tempo foi esquecido em questão de educação, né? Então, do meu ponto de vista, as escolas de Bernardo Berigodi e de San Antônio não fortaleceram as identidades, tal qual queria o governo nacional argentino. Ao contrário, elas se tornaram um espaço de integração, um espaço de acolhida, né, para muitos brasileirinhos. E isso mostra, né, que apesar das tentativas dos Estados nacionais tentar sempre dividir, separar, criar um sentimento forte de identidade nacional, nesses espaços escolares isso não aconteceu. Pelo menos com os depoimentos que eu obtive. Talvez os professores aí da Argentina possam depois me corrigir se eu estiver errada, né? Então, os fronteiriços, né, foram, ao longo dessas interações, seja na educação, saúde, solidariedade, amizade, econômico, comercial, foram recosturando esse espaço dividido pelo limite internacional e foram formando um espaço integrado, né? Mas isso não significa que esse espaço, né, que eu chamo também de territorialidade transfronteiriça, não tenha conflitos, porque nenhuma sociedade, né, ela é nula de conflitos. Nós temos conflitos, né, cotidianos, nós temos fronteiras também que nós erguemos, né? E o que chama atenção na história desse lugar, né, apesar das tentativas de separação, é que os habitantes foram formando uma rede de parentesco tão intensa que até por volta de 1940, né, políticos, quando por aqui passavam, tinham dúvidas. Aonde começa o Brasil, aonde começa a Argentina? Né? Então, para finalizar, eu concluo dizendo, essa minha exposição, né, que a zona de fronteira não é somente um lugar portador do limite internacional. Também não é um lugar apenas da identidade nacional brasileira e argentina, né? É um lugar particular que canaliza relações, é um ponto de contato, um ponto de trocas materiais e imateriais. E na geografia cotidiana desse lugar, né, ocorrem diferentes práticas sociais e culturais entre amigos, parentes, familiares, conhecidos. As formas de ligação sociais que surgem nesse lugar são desde aquelas econômico-comerciais até as geradas pela ausência de serviços públicos como saúde. Em muitos momentos falava com o médico de Bernardo Berigodi, eu tive a oportunidade de ir até o hospital de Bernardo Berigodi, né?
Encontrei lá pacientes brasileiros que buscavam raio-x ou ecografia ou uma consulta, assim como encontrei também pacientes que vinham de Bernardo Perigord para cá, né? Então, né, na ausência de um equipamento de um lado, o morador vai buscar do outro, né? E eu espero que esse equipamento público, que é o Instituto Federal Campus Barracão, também seja buscado, e muito buscado, pelo lado argentino, assim como nós brasileiros fizemos no passado. Então tem que se apropriar, tem que aproveitar desses espaços públicos gratuitos, né? Espaços de educação de qualidade, né? E então dizer também que esse lugar está cheio de exemplos ricos e que a educação pode, a partir de agora, assim como nos deixou a população lá do final do século XIX, começo do século XX, nos deixou uma história, né? Que o Instituto Federal, juntamente com as escolas públicas das redes municipal, estadual, provincial aqui, também escrevam a história para que no futuro, né, aqueles que chegarem depois da gente, né, possam olhar e dizer, olha, que riqueza eles integraram, né? E eu acho que essa região, assim como as 3 cidades, só tem a ganhar com isso. Então eu agradeço muito a atenção de vocês, espero não ter cansado, né? Muitíssimo obrigada, eu concluo aqui, tá, minha fala. Bom, pessoal, então dando sequência, a gente abre para algum questionamento, caso alguém tenha alguma pergunta a fazer, ou contribuir com a fala da professora, a gente possa estar abrindo esse diálogo. Pois não. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Gostaria de parabenizá-la pela exposição. Sou professor de Geografia do Instituto, né? Talvez a senhora não saiba, mas a gente tem um pouco a mesma alma mater, porque eu fiz a graduação e o mestrado na UniOeste e atualmente faço doutorado lá na UFSC. Então, assim, a senhora falou historicamente desse modelo de divisão linear da fronteira. Qual foi o impacto do Mercosul? Eu gostaria de saber, porque hoje, ao analisarmos os dados econômicos aqui, a gente vê que Dionísio, né, por conta da aduana, mas o Barracão também, tem na geração de empregos e no comércio exterior uma dinâmica muito forte na economia. Qual foi o impacto do Mercosul? Tem algum dado novo sobre isso, nas pesquisas, né, que eram da época, enfim? É isso. Bom, como eu disse inicialmente, a minha pesquisa de especialização era buscar entender, né, os impactos do Mercosul para essa zona de fronteira. Agora, no mestrado, eu não aprofundei isso, mas vi, né, que teve ganhos, o Mercosul, sem dúvida nenhuma, teve ganhos, né, no sentido mais econômico, e também isso se reflete na população, que gera imposto, né? Então tem aí um ganho. Por outro lado, eu vejo que os controles fronteiriços eles estão mais rigorosos do que no passado, em certos momentos, né? Então eles querem quebrar, eles vêm com força, né? E eles querem quebrar a mobilidade humana, a mobilidade do local, né? Enquanto que o econômico, né, libera para tudo passar. E isso é uma lógica da escala nacional.
Se você observar hoje, né, os eventos na escala mundial, você percebe que para a mundialização econômica, que outros chamam de globalização, né, as fronteiras estão sempre abertas para o econômico, sempre abertas. O entrave maior que a economia, né, que o capital pode ter, é uma fronteira, é uma barreira. Agora, o que estão fazendo para a mobilidade humana, né, para as migrações que está acontecendo? Né? Erguendo muros. O Mercosul trouxe benefícios, né? E ele continua andando economicamente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele procura desestabilizar o local, né? Como, né, historicamente aconteceu. Por exemplo, no passado, quando começam o Estado Nacional começa a vir para cá, ele vem para quê? Para tirar do lugar e imediatamente levar para o centro. E aí a população se revolta. E a população busca, né, passar fora daquele controle, né? E aí o Estado logo atribui, está passando fora do controle, é ilegal. Né? Mas do ponto de vista do morador não é ilegal. Então, um projeto que veio, eu acho que foi legal, e depois os professores podem colocar aí das dificuldades, né? Já colocaram no evento passado, que eu tive a oportunidade da AIRA, através da AIRA, acompanhar, que foi muito rico, né? É a passagem de crianças de um lado para o outro, né? Para aí, o professor também não tem, né, como se deslocar, né, senão com o seu próprio carro. Essa é uma das reclamações que ficam, né, desde as minhas pesquisas isso aparecia, né? O Mercosul veio trazer o quê? Um projeto de escolas bilíngue, que mais tarde evoluiu para escolas interculturais. Então é um ganho. Mas aí, né, como é que está avançando, né, esse projeto? Ele tem travas. E as travas é em função das próprias políticas nacionais, né? O que o local precisa, né, e aí é a questão do lugar, é se unir, encontrar formas, né, de criar mecanismos dentro do Mercosul que venham a beneficiar o local. Porque o Mercosul vem para aprender com a integração local com uma integração maior. Né? Então, eu vejo que o Mercosul, economicamente, né, eu acho que ele impactou de forma positiva e também negativa aqui para o lugar. Né? Então, a gente não pode colocar que ele foi totalmente negativo. Seria incoerência da minha parte não ver que ele tem uns lados positivos também, né? Então, nesse sentido, né, não sei se eu respondi a sua pergunta ou se você tem alguma contribuição também para colocar. Boa tarde, professora. Parabéns pela exposição. Eu sou professor de História e o João fez uma pergunta a nível macro, Mercosul. Mas a gente tem uma questão micro aqui, que é o CIF, o Consórcio Intermunicipal da Fronteira, que além das 3 cidades, também inclui Bom Jesus do Sul. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a ação do CIF. Ele é meio novo, ele é de 2009, né? E como que a senhora entende essa questão dos consórcios intermunicipais? Como que isso pode servir de exemplo de integração? Que a ideia do CIF é justamente essa. As cidades se reuniram e disseram: a gente está longe dos nossos eixos de decisão, eles não ligam muito para a gente, estamos isolados, então vamos resolver nossos problemas aqui juntos e tal, né? Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre o que a senhora acha disso. Obrigado. Pergunta interessante, mas eu não aprofundei isso, porque é depois da minha pesquisa isso, né? Então, eu acho que vocês têm muito mais elementos para me dar, para eu entender, né? Mas eu participei de um evento
né, que tratava sobre fronteira em Foz do Iguaçu, né, e que tinha políticos de Brasília também, enfim, né? E o prefeito da época estava falando, e falava assim, inclusive, eu já estava, ao final da minha pesquisa, tinha professores passando e-mail para mim, querendo saber sobre o CIF, né? E professores do Paraná, de Curitiba, olha, eu não sei, eu não tenho informação sobre isso, né? Mas eu acho que o consórcio, né, é uma atitude do local, né? Formar um consórcio com o outro lado é de uma riqueza ímpar. Eu acho que né, essa é a força do lugar. Mostrar, né, e não esperar tudo, né, vindo de cima. E dizer para vocês que nesse lugar não é somente os Estados nacionais que têm poder, a população também tem poder, né? Então, quando eu falei, a população às vezes se contrapõe, né? Ou seja, vai lá e faz a coisa sem esperar a ordem, né? Por exemplo, San Antônio e Santo Antônio, aquela ponte hoje, né, que liga San Antônio e Santo Antônio, foi a primeira ponte entre Brasil e Argentina, e que os moradores não pediram autorização nem para, na época, Rio de Janeiro, nem para Buenos Aires, para fazer a ligação. Aqui também, de Unir Cerqueira, aqui em cima do Rio Peperiguaçu, ninguém pediu autorização do governo, né? Eles fizeram por necessidade. Quem fez isso? Os próprios empresários do lugar, né? Na época, os argentinos, né? Juntamente com os indígenas, paraguaios, caboclos, né? Eu acho que é isso. Tem que fazer. E eu vejo o CIF como uma coisa excelente. Do ponto de vista, né, é fantástico. Acho que caberia alguém, né, fazer um estudo em níveis de fronteira, trazendo essa questão, né, para a gente ter mais clareza disso. Acho que é isso mesmo. Eu tive a oportunidade de... o Dr. Hector, né, não sei se ele ainda está em Bernardo Erigode, né? Quer dizer, ele fez residência, inclusive, no Brasil, né, a complementação dos estudos da medicina, né? Então, ele dizia assim, olha, eu cansei, logo que iniciou o Mercosul, né, tinha projetos lindos, maravilhosos, tal, a gente vai, né, a gente busca, e politicamente não sai do papel o projeto, tem travas. Então, é um lugar que tem que, né, agir, é um lugar que precisa, né, tomar decisões sobre o lugar, não só, né, o nacional. E aí é a contraposição. Assim como eu dei o exemplo da calçada internacional, como é que o lugar se contrapõe a esse vírus da escala global, né? Eles não constroem um muro também, não seguem essa lógica viral dos muros, né? Ao contrário, eles conseguem um lugar, né, com sensibilidade. Olha, são nossos irmãos, nossos amigos, são nossos parentes que estão lá do outro lado. Não vamos fazer um muro, vamos fazer uma calçada, né? Para a saúde, da mesma forma. É preciso integrar, né? E aí, integrar nem sempre depende lá de cima. O de baixo é muito importante. E eu acho que isso que o Instituto Federal do Paraná agora vai, né? Eu acho que isso é fundamental. É escrever uma outra história, né? A história como o poder do local também. Mais uma pergunta? Boa tarde, professora. Eu gostaria de agradecer pela exposição também muito boa. Sou o Jonathan, assistente de alunos do colégio. Eu vi que ficou recorrente na sua fala e nas duas respostas que você fez aos nossos colegas. Vai bem ao encontro da pergunta que eu ia fazer logo no começo, que é essa situação que parece de marginalizado ou de fora da lei, que as pessoas de um lugar de fronteira acabam se encontrando frente às políticas de estados nacionais, né? E eu gostaria de saber da senhora, também extrapolando não só a situação da nossa região, mas como estudiosa de regiões de fronteira, se isso é uma consequência intrínseca das políticas dos estados nacionais ou se elas ocorrem contingentemente e às vezes uma legislação mal pensada para aquela região acaba fazendo isso, ou se
ela sempre é um resultado obrigatório de políticas de estados nacionais, assim. Porque parece que o lugar está sempre tendo que, para poder fazer alguma coisa se tornar legal, ele antes faz fora da lei. Por exemplo, faz a ponte antes de pedir a permissão. Pode ser que no futuro ela seja legalizada, né? Mas assim, isso é uma condição essencial, natural disso, desses lugares ou não? Historicamente, né, na América Latina e na América do Sul, e eu falo pelo Brasil, né, mas já ouvi colegas da Argentina também falando sobre isso, né, de Posadas, né, tenho colegas e que também falam um pouco disso. Mas no Brasil, se você pegar de sul a norte, né, praticamente todo o espaço fronteiriço, né, por muito tempo ficou, né, sem investimentos. Por quê? Porque na época, na lógica do Estado Nacional, essa era uma área de segurança, né, segurança do território, né? Então, não colocar equipamentos, indústria, coisas importantes aqui, né, era bom. Porque caso viesse a força do vizinho, né, não teria tanta destruição. Essa lógica é política, ou melhor dizendo, geopolítica. Para você ter uma ideia, né, no Rio Grande do Sul, que faz também, o estado do Rio Grande do Sul faz também fronteira com a Argentina, geopolíticos, né, do passado criaram a bitola da Argentina diferente da brasileira. E só agora com o Mercosul que gastaram muito dinheiro para deixar a mesma bitola, porque eles pensavam assim, bom, se o trem vier de lá, eles vão descarregar. Imediatamente, por quê? Porque a bitola não tem, né, prosseguimento, não é a mesma bitola, eles vão ter problema, ter acidente, e nós, né, conseguimos atacar essa força. Essa é a lógica do Estado Nacional, do controle do território, de segurança do território, né? Então, a população, né, que ocupou o espaço, depois, né, a gente teve aí o governo brasileiro, por exemplo, fazendo, né, apoiado o governo de Vargas, a marcha para o oeste, porque toda a ocupação do território brasileiro se concentrava no litoral, no leste. Então ele vai mandar o quê? Vai mandar a população ir para a fronteira. Mas ele manda aquela população sem dar políticas públicas. Educação, saúde, né? Muitas cidades que eu pesquisei no extremo oeste de Santa Catarina, no extremo sudoeste do Paraná, né, relatavam, né, que quem construiu a escola, quem construiu a igreja, quem construiu o hospital, foram seus parentes da Europa que mandavam através de arrecadações. Então, historicamente, né, só agora no século XXI, o governo brasileiro, né, ele começa a olhar para a região de fronteira. Então, assim, se a gente pensar a questão de implantação de universidades como a UNI, lá em Foz do Iguaçu, como o Instituto Federal aqui em Barracão, era impensável lá no começo do século, né, ou na metade do século, né, trazer o Instituto Federal aqui para uma fronteira, né, um segmento de fronteira. Hoje a coisa já está mudando. Então, já está se olhando o desenvolvimento econômico, né? E, obviamente, que, infelizmente, né, quem não conhece, quem não estuda a fronteira, quem olha a fronteira só pela lógica da geopolítica ou da política dos Estados Nacionais, né, infelizmente, vai concordar com esse pensamento político, né, que aí tem erros seríssimos, né, que precisam ser corrigidos, de que as populações fronteiriças são populações, né, que estariam só cometendo ilegalidade. Veja bem, esse policial que eu falava antes, que eu falei em La Linha, na Espanha, ele disse também que a comunidade gibraltina, toda a população de Gibraltar é uma população de contrabandistas, né? Ele dizia:
E por quê? Porque o Estado Nacional, tal qual aqui, em toda a escala global, né, ele controla o econômico, o que entra e o que sai. Né? Então, os gibraltinos estão totalmente dependentes de La Linha, na Espanha. Né? E aí, obviamente, eles podem passar com 5 kg de farinha? Pode. Mas eu quero mais 5, não preciso voltar aqui. Não, não pode. Então, ele faz contrabando. É chamado pelo Estado de contrabando. Mas será que isso é mesmo contrabando? Né? Diante da necessidade das famílias? Então, é preciso questionar isso. Né? Agora, sem sombra de dúvida, que eu compreendo que na atualidade, né, e os estudos de pesquisador já têm demonstrado isso, o grande problema é um segmento de fronteira que vai comprar, né, para sua família, por exemplo, um indivíduo vai comprar para a família, e ao lado disso, né, entrar, por exemplo, drogas, né, que é um dos problemas sérios, né, de repente terrorismo, tráfico de órgãos humanos que está ficando cada vez mais intenso, né? Então esse é o grande perigo, né, nas fronteiras, porque passa, né, um traficante que consegue retirar um rim de uma pessoa, né, para ir para o outro país e levar para a fronteira, né, quer marítima, aérea ou terrestre, né? E a aérea, a fronteira mais rígida hoje não é a terrestre, né, é a aérea. Quando você está dentro de um aeroporto, né, aí você passa pelo raio-x, né, e aí eles verificam o que você está carregando na bagagem e até no estômago, né, que a gente vê muitos chamados mula, né, carregando quantidades de drogas. Isso é terrível, né? Mas eu acho que historicamente, né, o Estado Nacional, né, a política nacional tem uma dívida com as regiões de fronteira, né, que agora está tentando melhorar, mas a passos lentos. Mas também o lugar, ele não pode ficar esperando só que venha lá de cima, ele também tem que fazer alguma coisa. E por vezes é interessante, né, ver que deu certo, né, fazer essa integração, né, por exemplo, da educação, no passado deu muito certo. Né? Então, ainda que, né, os estados digam, olha, é ilegal isso, mas então coloque lá o equipamento. Né? Essa é a questão, né? Eu acho que o lugar, a população do lugar, ela tem muita força se ela se unir, né? E esses exemplos de, por exemplo, de fazer as coisas, de tomar, fazer na raça, eu acho que é de uma riqueza muito grande, né? E, obviamente que muitos poderão dizer, olha, né, está passando por cima da... Né? Mas então, por que né, não vem preencher essa lacuna? Né? Obrigada. Eu queria parabenizar a tua apresentação. Opa, funcionou. Parabenizar pela apresentação, agradecer também. Não é uma pergunta, mas só para constatar algumas coisinhas. Me corrija se eu estiver errado, mas o CIF, ele contempla os 3 municípios, Bom Jesus, Barracão, Bernardo, e até na própria legislação eles têm problema com Dionísio, Barracão e Bom Jesus, e eles têm problema até na legislação para colocar Bernardo. Bernardo, ele participa no CIF como convidado. Até nisso eles esbarram na legislação. Até eles. Então não é uma coisa nossa que esbarramos até neles. Outra coisa é com relação ao Mercosul. Eu participei de um evento de educação na Mercosul e lá foi apresentado o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e eu não lembro a cidade agora que faz isso mesmo. E aí eles fazem divisa com o Uruguai e lá eles têm um curso binacional. O curso, então não que a escola seja, não que o instituto seja binacional, mas eles construíram um curso binacional, técnico, para o ensino médio. E aí
eles fizeram desde o plano do projeto pedagógico do curso, foi feito com as duas nacionalidades. Os professores das duas regiões fizeram todas as disciplinas e eles estavam apresentando isso lá. Tá? E uma das frases que eu sempre falo nesses eventos, e que no primeiro evento me falaram, é que nós não somos fora da lei. A lei que está fora da gente. Olha só isso. Tá certíssimo, eu acho que é isso, né? Como eu disse anteriormente, nem Brasília, nem Buenos Aires compreende o saber fazer e o saber viver da fronteira, né? E a população fronteiriça tem uma sensibilidade e, né, pela relação histórica construída aqui no lugar. Então, no momento que os estados não estavam presentes, eles mesmos faziam, eles tomavam as decisões, né? Eles tomavam decisões e, né, eles não perguntavam, por exemplo, para passar, para atravessar para lá, para comprar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de café, né? Uma vez, num dos depoimentos da minha pesquisa, né, só para vocês terem uma ideia, né, o pessoal costuma fazer piada também, né, de certas coisas que acontecem na fronteira, né. Tinha um delegado, que nesse momento eu não me recordo o nome, da Polícia de Santa Catarina, que fazia o controle ali da entrada, onde se ia para a Barra Bernardo de Ligodi para fazer compras. E foi num ano que era quase véspera de Natal, né, esse delegado resolveu, né, porque se desentendeu com alguém que fazia fiscalização da Argentina, se desentendeu e simplesmente, vou proibir, brasileiro nenhum vai comprar nada lá em Bernardo de Ligodi. Imagina, os brasileiros dependiam totalmente, né, da Argentina no comércio. Era 1 quilo de café, de açúcar, era farinha, era, né, a compra de Natal, os chocolates, os doces, tudo saía de, né, e aí a população alarmada, né, muitos parece que andavam aí reclamando, né, e sem nenhum efeito. E aí, de repente, uma tarde, né, esse delegado chega em casa e a esposa pede alguma coisa para ele ir comprar, né? Em Bernardo de Ligodi. E ele pega o jipe rapidamente, né? E tem aquela descidinha ali pelo Rio Piriguaçu, embala, e ele foi para dentro do rio, o jipe e tudo, né? E aí a população foi para lá, né? E começaram a bater palmas, né, e bem feito, e gritar, né, tá fazendo a coisa certa, tá fazendo a coisa errada, né? Quer dizer, são depoimentos de uma riqueza, assim, fantástica, né? Uma autoridade que, de repente, sabendo que a população, né, uma autoridade de Santa Catarina, por mais que ocupassem um cargo, né, quer dizer, por mais, né, que tivesse esse cargo político como representante da lei, né, proibir as famílias de ter acesso ao comércio de Bernardo de Ligodi, fazer com que eles passassem o Natal, né, sem os doces, sem o pão, enfim. É uma arbitrariedade, é não entender as necessidades do lugar. E muitas vezes a política não entende essas pequenas questões. Por exemplo, é muito mais fácil, né, alguém que queira construir em Bernardo de Ligodi vir buscar, comprar uma telha ou cimento aqui pela distância geográfica, ele não vai gastar tanto, do que ter que buscar, por exemplo, a 200 quilômetros, 300 quilômetros daqui. E aí, muitas vezes, vem alguém e diz, olha, você está fazendo contrabando, e apreende. Então, assim, eu mesmo ouvi de um delegado que já não está mais aqui, um delegado da Polícia Federal, falou assim, olha, no Norte também acontece isso, né? É próprio do ser humano buscar onde está mais barato, né? E engraçado que aqui é muito visível, né? Quando há uma variação cambial, né? Não sei se agora é ainda assim, mas todos os fluxos, né, de repente mudam, todos os fluxos para cá ou todos os fluxos para lá, né? E na década de 90, eu entrava em Bernardo de Ligodi, os supermercados todos praticamente fechados,
que até os donos de supermercado vinham comprar para cá. Depois, quando ocorre, né, a variação cambial, você tem aí... Então, assim, né, essa questão da legalidade e da ilegalidade é quem não conhece a fronteira e que tem um olhar do centro para o interior. Né? Isso é problemático, né? Mas na educação a gente deve retrabalhar essas questões. Eu acho que a educação é um caminho, né, para a gente mostrar isso. Né? Oi, professora. Parabéns. Sou Lúcia, da Argentina, professora, nossa colega. Eu queria saber qual foi que foi que levou a senhora a fazer essa pesquisa e qual foi o aspecto mais relevante que a senhora detectou. E, sobretudo, relacionado com a educação. Obrigada pela pergunta e obrigada por vocês estarem aqui hoje também, né? Eu já tive a oportunidade de ver vocês na vez passada, né, no evento que foi realizado, né? Vi uns rostinhos, né? Então, o que me levou a fazer essa pesquisa? Bom, eu fiz curso de graduação em Geografia e ao final do curso de graduação eu senti que eu tinha necessidade de fazer uma especialização, né? E eu comecei a fazer essa especialização, né, porque eu também sou nascida na região do extremo oeste de Santa Catarina. Né? E quando eu era criança, né, o meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade. Né? E no meio rural, né, a gente não tinha acesso a doces, né? Então eu me lembro que os melhores doces, o melhor pão que a gente comia assim, até melhorar a questão no lado brasileiro, era oriundo da Argentina. A minha mãe também vinha para Bernardo Ligodi para comprar farinha de trigo, para comprar doces para nós no Natal, na Páscoa, né? Então, quando eu terminei a minha graduação, né, havia já, né, o Mercosul, né, estava acontecendo, obviamente, né, estava o projeto, né, estava sendo muito comentado. Mas eu assistia muito, né, a fronteira Brasil-Argentina, Júlio Cerqueira, Bernardo Ligodi, né, e eu comecei a pensar, meu Deus do céu, a gente vivia disso, eu quero saber qual é o impacto, né, do que está acontecendo realmente lá. E aí, quando eu vim, nossa, tinha caminhões e caminhões entrando, saindo, havia o projeto da construção da aduana integrada, havia o projeto da construção do turismo integrado, estava tudo muito empolgante naquele momento. Né? E havia né, uma expectativa de que isso fosse deslanchar, de que isso fosse gerar muitos empregos. Né? E eu comecei a fazer essa pesquisa. Só que a especialização é um curso muito curto para nós, né? Não sei se... E não deu para aprofundar muita coisa. Né? E aí eu fui fazer o mestrado com a pretensão de continuar analisando as questões do Mercosul. Só que para responder o que estava mudando, era preciso conhecer a história do lugar. E foi isso, e quando eu fui buscar, e olha que eu procurei em bibliotecas, eu pesquisei, eu fui até na Casa das Freiras de Bernardo de Ligodi, na igreja, nas escolas, eu procurei livros, olha, eu procurei, e não encontrava respostas escritas. Tinha, sobre o conflito de Palmas ou Misiones, tinha, né? Tinha historiadores que haviam feito trabalho, tinha outros, né, geógrafos,
mais sobre um lugar aqui, né? Eu precisava entender isso. Então, por isso que me fez voltar a olhar para a fronteira, né? Tanto do ponto de vista do conflito dos litígios territoriais, quanto do ponto de vista do lugar, da população, das cidades, né? E quando a gente olha as cidades hoje divididas, que são 3 territorialidades políticas, né? Você pega lá atrás na história, era um único núcleo populacional. Vem Brasil-Argentina, divide e forma 2 núcleos. Depois, a questão de Santa Catarina e Paraná, o litígio Paraná-Santa Catarina, vem e divide o lado brasileiro em 2. E aí 3 núcleos, que evoluem para as cidades. E são 3 territorialidades construídas pelos políticos. Então, veja, os políticos estão sempre querendo dividir. A política, né? Não os políticos, não estou falando da política partidária, estou falando da política dos territórios. Né? Divide e corre. E os fronteiriços, né? São acusados de cometer ilegalidades porque eles buscam onde for mais conveniente para eles, ou onde não tem, né? Eles recosturam o que foi dividido e formam uma territorialidade transfronteiriça. E aí a ideia de lugar, né? Mas um lugar que não é formado apenas por uma identidade. Não é um lugar coeso, é um lugar que tem várias cores, vários tons de cinza, né, digamos assim. E agora, as pesquisas que eu desenvolvo, né, elas estão mais no recorte espacial, agora na proximidade da universidade, que é o Paraguai. Né? Então, eu estou analisando Guaíra e Salto de Guairá. Né? E Salto de Guairá, né, é uma cidade pequena, mas que teve aí uma evolução em comércio muito grande. Teve investimentos, então você vê lá o shopping China, por exemplo, que tem em Foz do Iguaçu, tem lá, né? Então, parece que, ainda não cheguei à conclusão, estou no início dos estudos, né? Mas vejo que também aí os fronteiriços, né? Só que aí estavam separados, eles só vão se integrar quando os estados nacionais realmente vão construir obras ligando os 2 lados, né? Vão construir pontes, né? Que façam a ligação. Mas essa é uma outra história, em outro momento eu conto para vocês, tá? Mais alguém, pessoal? Não? Então, alguns recadinhos importantes. Primeiro, nós temos ali no hall de entrada o livro da professora Maristela, que está sendo então comercializado, se alguém tem interesse de adquirir, é no valor de R$25 este livro, encontra aí no hall. Segundo, se o pessoal que não assinou a lista de presença, por favor, assinar a lista de presença para conseguir depois, que está aí na portaria, ali, né, com o Joana ali também, para depois a gente conseguir efetivar a certificação, né, desse evento, somando mais as outras horas do primeiro encontro, né, como foi comentado com vocês, então esse é o segundo encontro. E a gente gostaria muito mesmo, professora, de agradecer a sua colaboração, a sua presença junto ao nosso município, vou dizer assim, porque como a professora disse, né, nós estamos em Dionísio Cerqueira, mas o nosso UFPR em Barracão, eu não consigo ver o motivo. É nosso lugar, né? Eu não consigo, eu nunca sou dono de contar direito. Mas, enfim, então, é o nosso lugar. Muito obrigado pela sua presença. Acho que a gente consegue, nós, professores do Instituto Federal, que viemos, né, com essa intenção de estudar, né, esses caminhos, a gente consegue ter uma certa clareza a partir de então, juntando esses 2 momentos. O primeiro também foi muito rico pela abordagem e pelo depoimento dos professores, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino. Né? E agora, nesse momento, então, com a sua fala, acho que foi bem importante. E também volto a frisar a apresentação cultural que nós tivemos aqui, que foi riquíssima. Eu, como professor de artes do campus, né, não tenho como me emocionar com isso. Então, eu acho muito, muito importante. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço a todos vocês, né, por
terem ficado aí, né, para me ouvir e dizer para vocês que, ainda que vocês não acreditem, é um prazer muito grande estar de volta no recorte das minhas pesquisas e que eu tenho memórias muito boas. Eu tomei chimarrão, eu jantei, eu tomei, comi, sabe, almocei com o professor um dia. O professor Abel Desaldo me convidou para almoçar, que ele também era dono do hotel, né? Então ele dizia assim: o frango e o arroz vem do Brasil, mas o vinho é argentino, né? Então, assim, você vê, né, tanto aqui nesse lado do Brasil, quanto no lado, né, quando me convidavam para jantar, para almoçar, ou para, né, você vê traços, né, que estão, né, mostra de fato que é um lugar e que tem aí uma cultura, uma mescla cultural, né? Isso é muito rico. Então, para mim foi um prazer. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês, né? Eu sei que sempre é chato ficar ouvindo, principalmente depois do almoço, né? Mas agradeço muito, muito por estar aqui. E agradeço e parabenizo esse momento que vocês pensaram, né? E que também exige organização. Então é um momento muito rico mesmo. Então, de parabéns, tá? Parabéns mesmo. Para finalizar, pessoal, então, a nossa tarde, o último recado: estão abertas as inscrições do nosso processo seletivo do IFPR para o curso de administração e para o curso de informática, né? Então agora é a hora de nós começarmos a divulgar. A partir da semana que vem, provavelmente, nós estaremos visitando alguns espaços escolares, né, com essa divulgação, e contamos com a colaboração de todos vocês que moram aqui na cidade, que, por favor, nos ajudem nessa divulgação, certo? O campus IFPR está aí, está com esses cursos, com professores extremamente gabaritados e capacitados para estar trabalhando na formação desses nossos jovens, ok? E quem sabe a gente já tem, né, alguns alunos que têm aí o pezinho deles lá na Argentina também, mas quem sabe um pouco a gente recebe mais estudantes da Argentina ao nosso campus. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.